Olá, seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: Riqueza com Propósito. Os princípios judaicos da prosperidade financeira. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo e interpretações. Em seguida, as reflexões sobre o tema. Capítulo 5. Investimentos com prudência e visão de longo prazo. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Investir não é apenas multiplicar dinheiro. No pensamento judaico, investir é prever o futuro com responsabilidade, administrar os recursos com sabedoria e construir segurança para si, para a família e para a comunidade. Diferente da visão imediatista e especulativa comum na sociedade moderna, a tradição judaica ensina uma abordagem paciente, sólida e ética. O tempo é aliado do sábio, e o lucro legítimo deve vir acompanhado de prudência, propósito e legado. O princípio da semente: plantar hoje para colher amanhã. O investimento é visto como uma forma de cultivo. Assim como o agricultor não colhe no mesmo dia em que planta, quem investe com sabedoria aprende a esperar, a respeitar os ciclos e a não ceder à ansiedade. Em Gênesis 41, José interpreta o sonho do faraó e propõe uma estratégia de investimento para os anos de escassez. Durante os 7 anos de fartura, ajuntem tudo o que puderem. Essa história bíblica é uma lição de previdência e gestão estratégica de recursos. Diversificação como princípio da prudência. A tradição judaica recomenda não concentrar todos os recursos em uma única fonte. No Talmud, Bava Metzia 42a, há uma orientação prática que ainda hoje é aplicada: dividir os bens em 3 partes, uma em negócios, uma em imóveis e uma em liquidez. Essa lógica previne grandes perdas e prepara o investidor para diferentes cenários econômicos. Exemplo prático: muitos judeus investem simultaneamente em ativos financeiros, imóveis comerciais, ouro e fundos comunitários, sempre com o cuidado de estudar, analisar riscos e buscar aconselhamento. Investir não é apostar. A diferença está na intenção e na informação. A diferença entre o investidor sábio e o apostador está na educação, na disciplina e no propósito. Investir exige os seguintes requisitos: conhecimento real do mercado, avaliação de riscos e cenários, metas de longo prazo, resistência emocional às oscilações. A tradição judaica considera imprudente qualquer iniciativa que envolva o desejo de ficar rico rápido. A pressa, segundo Provérbios 28, 20, leva ao empobrecimento. O valor da paciência e da constância. Muitos dos grandes patrimônios judaicos foram construídos ao longo de décadas por meio de estratégias consistentes, reinvestimento de lucros e crescimento prudente. O povo judeu sofreu guerras, exílios, perseguições e confisco de bens, e ainda assim reconstruiu-se inúmeras vezes. Esse padrão só é possível por meio da paciência e de uma visão de gerações, e não apenas de trimestres. A paciência é o escudo da riqueza legítima. Quem espera com sabedoria, colhe com abundância. Aposentadoria e sucessão. Planejamento é cuidado com os que virão. No judaísmo, o planejamento para a velhice e a sucessão familiar é parte essencial da administração financeira. Não apenas como proteção individual, mas como expressão de amor e responsabilidade pelas próximas gerações. Provérbios 13, 22 afirma: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Isso não se refere apenas à herança material, mas também à herança de princípios, estrutura e orientação. Investimentos devem considerar os seguintes pontos: previdência privada ou fundos de aposentadoria, planejamento sucessório e testamento ético, participação da família na gestão dos bens e dos valores,
Aplicações práticas. Trace um plano de investimento com base em metas reais. Não invista por impulso ou modismo. Pense em 5, 10, 20 anos à frente. Busque ajuda de especialistas confiáveis. Bons conselheiros podem evitar erros que custariam muito caro. Reinvista parte dos seus lucros. A prosperidade se constrói com disciplina e reaplicação contínua. Inclua sua família no planejamento. Ensine os mais jovens sobre investimentos e sucessão com transparência. Conclusão. Investir com prudência e visão de longo prazo é um ato de sabedoria e responsabilidade. A tradição judaica nos mostra que a riqueza verdadeira não se mede apenas em cifras, mas na paz de saber que se construiu algo sólido, duradouro e ético. Frase-chave: investir é confiar que o amanhã será fértil para quem cultiva o presente com sabedoria. Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar nos princípios de investimento bem interessantes, sabe? Com raízes na tradição judaica. O foco é mais na prudência, na visão de longo prazo. Vamos analisar uns trechos de um material sobre isso? A nossa ideia aqui é tentar entender uma perspectiva um pouco diferente sobre investir. Uma que valoriza, sim, a responsabilidade, sabe? A sabedoria de gerenciar o que se tem. Construir segurança mesmo, né? Bem diferente daquela correria por ganho imediato que a gente vê tanto por aí. E para começar, tem uma imagem forte, lá de Provérbios 21.20. Diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Já dá o tom, né? A ideia de previdência. O material que a gente viu desenvolve o que chama de princípio da semente. É como se investir fosse cultivar algo, sabe? Exige paciência, tem que respeitar os ciclos. Citam até a história de José lá no Gênesis, que guardou grãos na época boa para ter na época ruim. Um exemplo assim de gestão estratégica, de antecipação. E o interessante, né, é como essa metáfora da agricultura, do cultivo, bate de frente com a ansiedade do mercado hoje em dia. Essa lição de esperar o tempo certo, de gerir os recursos pensando lá na frente, não só no agora, parece até mais relevante hoje. É uma sabedoria que, uau, atravessa milênios. Pois é, e falando em gestão estratégica, o material também entra na questão da diversificação, como uma forma de prudência mesmo. Tem até uma recomendação bem prática do Talmud, que eles mencionam, acho que é Bava Metzia 42a. Sugere dividir os bens em 3 partes, tipo negócios, imóveis e dinheiro mais à mão, liquidez. Sim, essa divisão é fascinante. O ponto-chave aí, eu acho, não é nem a proporção exata, que devia fazer sentido para a época deles, mas o princípio, sabe? Esse equilíbrio pensado. Forçar uma alocação entre coisas que podem crescer, como negócios, algo seguro, tangível, como imóveis, e a flexibilidade da liquidez. É quase um modelo mental atemporal para diminuir o risco, né? E para estar pronto para cenários econômicos diferentes. O texto até usa exemplos modernos, tipo investir em ações, imóveis, talvez ouro, fundos, mas sempre com aquele aviso, né? Isso exige estudo, análise de risco, procurar conselho. Não é uma receita de bolo para seguir sem pensar. E essa necessidade de estudo leva a um ponto que o material bate bastante na tecla. A diferença entre investir de verdade e, bom, simplesmente apostar. A linha que divide os dois, segundo eles, está muito na intenção e principalmente na informação que você tem para tomar a decisão. Para investir com sabedoria, eles listam umas coisas. Precisa conhecer o mercado, avaliar os riscos com calma, ter metas de longo prazo bem definidas e algo que eu achei muito interessante, ter força emocional para não entrar em pânico com as subidas e descidas do mercado. Essa visão judaica parece desconfiar bastante daquela vontade de ficar rico rápido, sabe? Citam até outro provérbio, 28:20. A pressa, ela pode levar ao empobrecimento. Exato. Isso reforça que investir, olhando por esse ângulo, é um exercício de disciplina, de propósito. Não é um jogo de sorte de jeito nenhum. Exige análise, exige educação contínua. Sem isso, mesmo com a melhor das intenções,
a pessoa pode acabar caindo na imprudência, na aposta. A paciência e a constância são outros pontos muito fortes no material. Mencionam que grandes legados financeiros na história judaica foram construídos assim ao longo de gerações, com estratégias consistentes, reinvestindo os lucros. Achei marcante a conexão que fazem com a própria resiliência do povo judeu, né? Que teve que se reconstruir tantas vezes depois de guerras, exílios. Sim, a paciência aqui não é vista como uma espera passiva, né? É quase um ativo estratégico. É a base para construir uma riqueza mais sólida e também para ter capacidade de se reerguer depois das crises, que sempre vêm. Tem uma ideia forte ali de que quem cultiva com sabedoria, mesmo que demore um pouco mais, colhe com mais segurança, com mais abundância no final. E essa visão de longo prazo, essa paciência toda, claro, acaba se estendendo para como se pensa o futuro mais distante, tipo aposentadoria, sucessão. Não é só sobre dinheiro, é sobre cuidar das próximas gerações também. Citam Provérbios 13,22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. E essa herança não é só a grana, né? É de valores também. Isso se traduz, então, em ações bem práticas que eles sugerem no material. Pensar numa previdência complementar, talvez. Estruturar um planejamento de sucessão. Quem sabe até um testamento ético para passar princípios adiante. E um ponto que achei chave, envolver a família na gestão. Ir preparando a turma para dar continuidade. Para a gente ir amarrando, então, o material dá umas sugestões práticas, né? Traçar um plano com metas realistas, pensando em 5, 10, 20 anos, buscar gente qualificada para aconselhar, reinvestir os lucros de forma sistemática e trazer a família para esse planejamento, educar os mais novos sobre esses princípios. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, a mensagem principal que fica é que investir com prudência, olhando lá na frente, é visto como um ato de muita sabedoria e responsabilidade. A riqueza de verdade nessa ótica tem a ver com solidez, com durabilidade e com agir de forma ética. Exato. E para fechar, uma reflexão talvez. Pegando essa ideia central de cultivar o presente com sabedoria, como será que essa mentalidade de ver o futuro como um campo que a gente prepara hoje para ser fértil amanhã? Como isso poderia mudar nossa abordagem não só às finanças, mas talvez a construção de legados importantes em outras áreas da vida também? Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouco.